Que certeza maravilhosa é essa, amém, queridos? Saber que Deus está atento aos nossos pedidos, às nossas necessidades. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez na casa do nosso Deus, com esta igreja linda, para juntos aprendermos um pouco mais acerca da sua palavra. A você também que nos acompanha através da transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você. Eu quero convidar a amada igreja para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, lá no capítulo 1. E eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre o tema Vivendo segundo a vontade de Deus. E vamos usar como base o livro, ou melhor, o capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Vamos ler todos os versículos, que vai do 1 ao 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, e esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, porquanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esse esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, queridos? Vivendo segundo a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? O que nós entendemos como vontade de Deus para as nossas vidas? Vale um destaque que vontade de Deus ela é diferente de de repente, um dom ou um talento que Deus coloca sobre nós, que o Senhor nos dá. Viver em santidade, viver uma vida que agrade a Deus segundo a vontade de Deus, é ter uma vida santa num todo. É fazer aquilo que agrada a Deus. É ter a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus.
E todos nós somos convidados a viver em santidade. A vontade de Deus para nós é de que todos nós vivamos em santidade. Porque todos nós, talvez alguns aqui que ainda não tenham aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, talvez não entenda isso. Mas aos crentes que já aceitaram a Jesus, que se colocam agora na condição de santo, e a ideia de santo é de que agora nós somos separados dos demais, diferentes dos demais, não melhores do que os demais, mas diferentes dos demais. E a vontade de Deus na nossa santidade, que devemos ter a Ele, nos coloca num trajeto ou numa direção diferente da direção que o mundo tem nos conduzido a caminhar, tem nos induzido a pensar e também a agir. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, 15, 16, vai dizer assim: como filhos da desobediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente da vossa ignorância, antes da nossa conversão. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus nos convida para ser, irmãos. A vontade de Deus para nós é justamente esta. E algo tão glorioso, tão magnífico que nós temos, e Paulo vai trazer para nós acerca da vontade de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo vai dizer que a vontade de Deus para nós é o quê? Boa, perfeita e agradável. Se a palavra de Deus nos traz essa clareza, irmãos, essa transparência acerca da vontade de Deus para nós, o porquê então que nós não nos deleitamos na vontade de Deus, daquilo que Deus tem para nós, ou da maneira como Deus quer que nós vivamos? Quando nós entramos nesse texto, irmãos, esse contexto aqui, Jonas é convocado por Deus a falar a Nínive, uma cidade conturbada, uma cidade um tanto quanto fora da vontade de Deus, a capital do império da Assíria naquele tempo, sob a gestão do rei Jeroboão II. Os ninivitas eram um povo mau, um povo sanguinário, irmãos. A cidade de Nínive, na verdade, ela já aparece lá em Gênesis capítulo 10, versículo 11. Já se falava acerca desta cidade. E as coisas que eram praticadas ali, irmãos, eram coisas que entristeciam até por demais o coração de Deus. Quando os ninivitas pegavam ali, quando o exército pegava os seus prisioneiros, eles eram malvados, irmãos. A história vai dizer que eles executavam, eles decapitavam pessoas, eles empalavam as pessoas, eles, de certa forma, removiam a pele do corpo das pessoas. Não sabemos se as pessoas ainda em vida ou se, literalmente, depois de mortos, arrancavam. Era para esse povo que Jonas precisava falar. E não era uma mensagem de conversão, não. Era uma mensagem de condenação. Era o que Deus tinha para aquele povo, e Jonas era quem seria a pessoa usada, o profeta usado para falar àquele povo. Tanto que no versículo 2, o versículo vai dizer: dispõe-te, vai agora, Jonas, à cidade de Nínive, e prega contra ela. É o que o Senhor manda que ele faça. E talvez esse comportamento do povo explica um pouco, não justifica, mas explica um pouco a resistência de Jonas em ir pregar em Nínive. E ele então tenta fugir, irmãos, desse desafio que o Senhor coloca sobre a vida dele. Jonas sai da vontade de Deus para poder seguir, para poder caminhar segundo as suas próprias vontades. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês nesta manhã, mas eu quero pensar o oposto, que é justamente o que Jonas faz. É o que eu quero pensar com vocês nesta manhã. E quando nós não vivemos, irmãos, segundo a vontade de Deus, quando nós saímos da vontade de Deus, quando nós colocamos a nossa vontade em prática acima da vontade de Deus, a primeira lição que esse texto mostra para nós aqui é de que nós
manchamos a nossa identidade. No versículo 9, Jonas vai responder assim: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu poderia começar esse ponto aqui fazendo uma pergunta para a igreja: quem nós somos em Cristo? Ou qual a nossa identidade em Cristo? Uma vez salvo, uma vez transformado, como nós somos em Cristo? E eu preciso ressaltar que a partir do novo nascimento, lá de 2 Coríntios 5,17, que vai dizer que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, já ficaram para trás, e as outras coisas se fizeram novas a partir desse tempo. Também lá em João capítulo 17, 16, vai dizer que nós não somos, Jesus vai dizer que não é mais deste mundo, assim como nós também não somos. E a partir desse momento, irmãos, da nossa conversão, nós adotamos uma dupla cidadania. Estamos neste mundo sim, somos deste mundo sim, temos talvez um RG, segundo as leis regentes do nosso país, sim, mas nós temos uma identidade que vai além da nossa identificação nesse mundo terreno, que é a nossa identidade como homens de Deus, como cidadãos e cidadãs dos céus. A nossa identidade em Cristo, irmãos, e essa identidade em Cristo, ela precisa florescer ainda mais do que a nossa identidade terrena. Porque nas nossas ações, porque no nosso dia a dia, o que nós somos em Cristo precisa transparecer ainda mais destas simples pessoas que aqui está lhes falando agora. As pessoas precisam ver Cristo em nós, a identidade de Cristo em nós. E quanto mais a nossa identidade em Cristo, ela puder ser vista sem mácula, sem culpa, sem peso, mas o Evangelho tem a ganhar. Mas para que a nossa identidade em Cristo possa ser vista, irmãos, nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. Nós precisamos estar caminhando dentro da vontade de Deus. O versículo 9 aqui, quando Jonas fala quem ele é, na verdade ele está sendo indagado. Ele está sendo colocado contra a parede. Eu fico imaginando que quando Jonas entra naquele navio, a sua identidade como profeta, como homem de Deus, já havia sido colocada de lado. Ele não estava nem um pouco preocupado com nada, nem com fugir da presença de Deus, nem de cumprir o que Deus mandou que ele fizesse. O texto vai dizer que ele está dormindo, e dormindo um sono o quê? Profundo, irmãos. Ele não está incomodado com isso. Ele não está incomodado com quem ele é em Deus naquele tempo. E aí isso traz para nós, irmãos, algumas aplicações para as nossas vidas. Ele tenta fugir, irmãos, da vontade de Deus, da presença de Deus e da identidade que ele tem em Cristo. Ele faz o oposto do que Deus manda ele fazer. E às vezes nós somos assim também, irmãos. Nós fugimos da nossa identidade e às vezes, eu digo até com pesar, às vezes nós nem manchamos a nossa identidade em quem nós somos em Cristo. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor nem conhecem ou nem sabem da nossa dupla cidadania, como homens deste mundo e também cidadãos dos céus. Há um relato, é interessante que há um relato em paralelo com Jonas, agora no Novo Testamento, em que Pedro vai ter um comportamento muito parecido com o de Jonas. Lá em João, capítulo 21, é quando Jesus aparece novamente aos discípulos, já tinha aparecido algumas vezes, e agora ele aparece novamente, e aqui em especial, é quando os discípulos deixam, Pedro em especial, deixa sua capa de discípulos
Eles estão um tanto quanto desapontados, porque Jesus morreu, ressuscitou, já apareceu para eles, mas não era bem aquilo que eles esperavam. O comportamento deles até aqui não batia muito bem. Depois de Atos dos Apóstolos é que nós vamos ver o comportamento, a proporção que esses homens têm no Evangelho, mas até aqui não. Eles voltam para a praia. Perdemos o Messias. Jesus morreu. Eles deixam as suas identidades. Pedro deixa de lado a sua capa de discípulo, de apóstolo, e volta a pescar. E pela liderança que Pedro tinha, os demais também fazem o quê? A mesma coisa. Eles estão no mar de Tiberíades. Pedro e mais alguns, Tomé, Tiago e seu irmão João, Natanael. E eles começam, então, as velhas práticas. Aquela identidade que eles tinham de homens de Deus, eles colocam de lado agora e voltam a ser revestidos da imagem que eles tinham de pescadores. Eles voltam a pescar. Eles mancham a sua identidade em Cristo. E aí Jesus chega até eles, o texto vai dizer que eles estão no mar lutando, batalhando a noite toda, e Jesus para ao longo da praia. E Pedro, quando vê que reconhece a Jesus, o que é que ele faz? O texto vai dizer que ele pega de volta a capa, ou seja, ele traz de volta a sua identidade de discípulos e vai até o encontro de Jesus. Esse texto ele é tão pleno que Jesus não briga com Pedro, Jesus não cobra de Pedro, muito pelo contrário, irmãos, muito pelo contrário. O texto vai dizer para nós que Jesus olha para Pedro e faz 3 perguntas para Pedro. Ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E o que é que Pedro diz? Amo, Senhor. E Jesus volta para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro diz: amo, Senhor. Pastorei então, Pedro, as minhas ovelhas. Na terceira vez ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde ao Senhor: Senhor, tu sabes o que tu és. Tu sabes o que tu tens para mim, tu sabes o que está no meu coração. E eu vejo aqui Jesus trazendo de volta a Pedro: Pedro, foi para isso que eu te chamei, Pedro. A minha identidade, a identificação que você tem comigo não foi para ser pescador de peixes. Eu te chamei para ser meu testemunho, para testemunhar em meu favor, para viver segundo as minhas vontades, fazer aquilo que eu quero. Eu te chamei para isso, Pedro. Não foi para lançar rede para pegar peixes, mas sim para lançar rede ao mundo e trazer vidas, trazer pessoas. Pedro então se reveste novamente da identidade que ele tinha em Cristo, irmãos. E ele volta para a vontade de Deus, para a sua vida. O Jonas aqui, irmãos, do contexto, a sua identidade estava manchada, talvez até apagada. E quando ele é indagado, Jonas sabia perfeitamente, irmãos, quem ele era, a que povo ele pertencia, por que é que ele estava ali, por que é que aquelas coisas estavam acontecendo também. Se você prestar atenção, não precisa abrir, mas lá em 2 Reis, no capítulo 14, versículo de 23 a 25, as perguntas que o capitão faz aqui em Jonas 1, no versículo 8, essas respostas estão todas lá. O texto vai dizer assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. A resposta de Jonas parece simples, irmãos. Mas Jonas aqui, na verdade, ele está sendo pressionado pelo capitão. E, às vezes, Deus usa o ímpio, irmãos. Às vezes, Deus usa um pagão para nos sacudir, para nos trazer a realidade de quem nós somos em Cristo. E é triste isso quando chega a esse ponto, irmãos. É triste quando
As pessoas até se surpreendem quando ficam sabendo que nós somos crentes. E eu gosto muito, nós somos até cansativos em falar isso, mas a vida cristã, a caminhada cristã, a vida de santidade, é uma vida que não tem que ser vivida somente no âmbito da igreja, da congregação, da igreja reunida aqui, mas principalmente lá fora. E as pessoas sabem que nós somos evangélicos? As pessoas do nosso relacionamento sabem que nós vivemos à luz da vontade de Deus? As pessoas no nosso âmbito profissional sabem qual é a ocupação que você tem em Cristo? As pessoas sabem de onde você vem? Qual o meio que você convive? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? As pessoas sabem, irmãos, lá no seu trabalho, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Lá na sua escola, as pessoas sabem que você é um jovem de Deus, uma jovem de Deus. É triste, irmãos, como eu falei e volto a dizer, quando as pessoas, algumas, não têm nem mesmo a identidade manchada. É triste demais quando algumas pessoas vivem no verdadeiro anonimato. E é justamente onde elas precisavam ser quem elas são em Cristo, e elas vivem no verdadeiro anonimato. É justamente em meio às pressões, quando ela tem que mostrar quem ela é em Cristo, ela vive em meio a um anonimato. Não se manifesta, não chama para si a responsabilidade. Essa semana eu conversava com um jovem aqui da nossa igreja, ele estava um bate-papo bem tranquilo. Ele dizia para mim: pastor, lá no meu ambiente de trabalho é assim, é assado, e vai chegando o carnaval, e as pessoas começam a me convidar, começam a me dar, acho que é abadá, né, o nome que, se eu não estou errado, para você participar de determinadas festas de carnaval. As pessoas começam a me trazer aquilo ali, começam a querer me envolver. E aí Satanás, ele é tão sujo que ele começa a fazer um movimento para te tentar colocar brilhos nos seus olhos acerca daquela coisa. E é ali que você precisa manifestar a sua identidade em quem você é em Cristo. É lá fora no nosso trabalho, é lá fora na nossa escola. E talvez o viver no anonimato seja mais prático, seja mais fácil. Eu não chamo a responsabilidade. Jonas não chama para si a responsabilidade, pelo contrário. Ele sai da vontade de Deus. Ele busca viver segundo a sua própria vontade. Irmãos, como nós precisamos aprender com Jonas, não ao ponto do ímpio chegar até nós, nos sacudir, para mostrar para nós quem somos. Devemos ser homens de Deus e mulheres de Deus onde nós somos, irmãos, e onde nós estamos, em todas as esferas. Há um tempo atrás, eu conversava com um colega evangélico também, meu amigo, e nós trocando ideia ali, ele tinha um certo incômodo com um dos líderes religiosos da sua igreja. Era líder religioso e também era uma pessoa de uma posição elevada numa empresa multinacional. E aquele homem, mesmo sendo um homem de Deus, ele tinha um vocabulário, ele tinha uma expressão que muito incomodava esse colega meu e muito me incomodou também. Ele dizia que, quando ele chegava naquela empresa, naquela conceituada empresa, do portão para dentro, quando ele adentrava o portão daquela empresa, a partir dali, ele não era mais o pastor fulano de tal. E sim, colocava o cargo dele, fulano de tal. A partir daqui eu sou isso. E eu não entendia bem, meu colega também não. Como assim? Como assim? Então quer dizer que a minha identidade é em Cristo, no meu ambiente de trabalho ela fica para fora, ela não entra comigo. Quem eu sou, de onde eu venho, a que povo eu pertenço, não entra comigo no meu trabalho, não vai comigo até o meu trabalho. De contrapartida, irmãos, tem um amigo que ele hoje não mais, mas ele conta essa experiência dele do tempo de caserna. Era militar, ele, aposentado de aeronáutica. E ele conta que, no ambiente de trabalho, os subalternos dele sabiam que ele era graduado. E aí, sempre que um subalterno fazia ou causava alguma alteração,
corriam nele porque sabiam que ele era um homem de Deus, que ele era uma pessoa comprometida com a palavra de Deus e que vivia o evangelho também dentro da unidade onde trabalhava. E as pessoas iam, né, geralmente os rasos ali, né, eles iam até ele com o intuito de serem o quê? Amenizados. Ah, vou com o fulano de tal, porque o fulano de tal é tranquilo. Já contei essa experiência lá na nossa classe Oicos. Aí ele dizia assim para aqueles rapazes. Ouvia e falava para eles assim, olha só, segundo as leis divinas, pela graça, misericórdia e favor de Deus, você já está perdoado pelo que você fez. Vá e não peques mais. Porém, segundo o regulamento disciplinar da aeronáutica, você precisa pagar pelo erro que você cometeu. Porém, segundo o regulamento disciplinar, talvez da Marinha, né, luta ali, do Exército, da Guarda Municipal, da empresa onde você trabalha, segundo esse regulamento, você precisa ser punido. Tem um pedacinho que você precisa pagar. E eu muito me admiro com essa postura dele enquanto um homem de Deus. E eu muito aprendo também, muito trago para a minha vida, irmãos, de que nós devemos ser em Cristo o que somos em todas as esferas de nossas vidas. Principalmente nos momentos ou nos lugares mais turbulentos, nós precisamos ser quem nós somos em Cristo. A nossa vida precisa ser pautada segundo a vontade de Deus. E o Senhor nos chamou para sermos santos neste lugar. Santo na gestão da minha empresa, santo na gestão do meu trabalho, santo nos meus relacionamentos. O Senhor nos convidou para isso, irmãos. E que não seja necessário que nenhum ímpio se levante para nos lembrar de quem nós somos em Cristo. Que não seja necessário que nenhum capitão se levante, irmãos, para nos trazer à memória, para refrescar a nossa memória acerca do que nós somos em Cristo. E foi isso que aconteceu com Jonas, irmãos. Foi isso que Jonas teve que aprender da maneira mais dolorosa. A segunda lição, irmãos, quando nós não vivemos segundo a vontade de Deus, nós atraímos perdas e sofrimentos. Volte comigo no versículo número 5 e depois o versículo número 17. Vai dizer assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu preciso ressaltar, irmãos, que todos nós, sem exceção, somos sujeitos às adversidades da vida, aos problemas da vida, né? E a palavra de Deus também nos fala sobre isso, né? Basta cada dia o quê? O seu mal. Basta cada dia o seu mal. Lá em João 16, 33, você conhece bem, não precisa abrir, o próprio Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos: essas coisas estou escrevendo para vocês, para que vocês tenham paz. No mundo, nós teremos aflições. No mundo, nós teremos complicações. No mundo, nós teremos adversidade. Mas permaneçam firmes, porque eu venci o mundo. Então, todos nós, na nossa trajetória humana, somos sujeitos às adversidades. Mas aqui nesse contexto, irmãos, e às vezes no contexto das nossas vidas, nós acabamos atraindo para nós, quando nós saímos da vontade de Deus, quando nós começamos a caminhar com as nossas próprias vontades, nós começamos a atrair para nós perdas e sofrimentos, irmãos. O versículo 5 aqui, ele começa falando de perda. A tempestade chega. E por causa de Jonas, por causa do pecado de Jonas, é que a tempestade chega.
E às vezes, irmãos, por causa da nossa trajetória, do nosso proceder, do nosso caminhar, nós trazemos a tempestade para nós. A tempestade vem por nossa causa, vem pelos nossos erros, vem pelos nossos pecados, não necessariamente todas elas. Mas aqui fica claro que esse mal que sobrevém àquele povo tem um culpado, que é Jonas. Ou seja, as adversidades acabam vindo, Jonas acaba trazendo. E com ela aqui ele traz perdas, irmãos. E quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós atraímos tempestades que fazem, às vezes, estragos, irmãos, em nossas vidas. E o texto vai dizer que a tempestade chega, eles ficam tentando solucionar o problema, e a primeira ideia que eles têm é de fazer o quê? Aliviar o peso do navio, colocar o navio mais leve. Começam a jogar as coisas fora, irmãos. Começam a colocar, ou começam a tentar aliviar o peso daquele navio. E quando nós estamos, irmãos, fora da vontade de Deus, às vezes nós começamos a ter perdas também. Por quê? Porque nós começamos a flertar com o pecado, começamos a brincar com o pecado, começamos a nos associar ao pecado, começamos a nos aproximar do pecado, e as consequências do pecado, elas chegam. Elas chegam. E nós começamos a perder, irmãos, e as consequências são terríveis. O pecado só traz prejuízo, irmãos, para nós. O pecado só traz perdas. Nesse caso aqui, as perdas foram materiais. A palavra não fala, a Bíblia não nos fala de valores, o que é que tinha. Eram bens materiais, talvez. Mas quando nós saímos da vontade de Deus, irmãos, os prejuízos que temos vai muito aquém dos prejuízos materiais que nós possamos ter. Perdemos coisas valiosas às vezes. Perdemos coisas em quantidades grandes às vezes. Tudo isso quando nós estamos fora da vontade de Deus. Perdemos coisas com muito valor. Perdemos coisas às vezes com nem tanto valor assim, mas são perdas. Perdas que são consequências dos nossos pecados. Quantas famílias, irmãos, destruídas, quantos casamentos perdidos, quantos relacionamentos perdidos, por conta de pessoas terem atraído isso para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua vida, flertando com o pecado, brincando com o perigo. E aí o prejuízo, a conta chega, irmãos. Quantos filhos que perderam o amor de seus pais, quantos pais que perderam o respeito dos seus filhos, perderam o amor dos seus filhos, quantos relacionamentos rompidos, irmãos, quantas ovelhas perdidas, longe da vontade de Deus, quantos ministérios, irmãos, perdidos, quantos dons, quantos talentos perdidos. Isso nos serve como advertência, irmãos. Eu não sei quais são as perdas que talvez você esteja vivendo, ou que você já viveu, mas o que eu sei é que o Senhor, nesta manhã, Ele tem nos dado uma nova oportunidade de voltarmos para o centro da sua vontade, de voltar a ter e a viver uma vida santa, que agrade ao Senhor, sendo obediente à sua palavra, se afastando do pecado e também das suas consequências, das perdas que o pecado traz para nós. A segunda palavra aqui é o sofrimento. É o sofrimento. Além das perdas, ainda tem a questão do sofrimento. Versículo 17 vai dizer que Deus deparou um grande peixe, ou seja, Deus preparou um grande peixe. Eu faço uma pergunta para você pensar, não precisa responder. Quando você lê esse texto, qual a imagem que você tem do Jonas dentro da barriga do peixe? Como é que você consegue desenhar essa imagem aí na sua mente aí? Eu, quando estava lendo lá, me veio a história do Heraldo, do Gepeto e do Pinóquio, né?
A história que mostra lá o Gepeto e o Pinóquio lá dentro da barriga do peixe, conversando, uma lanterna acesa, né? Qual a ideia que você tem desse Jonas na barriga do peixe? Às vezes eu paro e fico pensando, né? Como assim? Jonas dentro daquele peixe. Até onde a tua imaginação vai? Ainda bem que a Bíblia limitou ali, né? Dizer que foi só um grande peixe, senão as pessoas iam tirar aí imaginações 1000 para tentar retratar esse peixe. Mas eu imagino, irmãos, que foram 3 dias difíceis. Eu imagino que Jonas não teve esse conforto todo dentro do peixe, não. Eu, pastor Geraldo. Ele não ficou tão confortável assim lá dentro, não. Na minha imagem, pastor Geraldo, eu vejo um Jonas comprimido ali com as entranhas do peixe, tanto que depois, na oração dele, ele faz uma menção a esse respeito. Então eu vejo um Jonas assim ali espremidinho, talvez só conseguindo respirar, né? Às vezes, quando acontecem algumas tragédias, aí que os bombeiros chegam lá, fica só um espaçozinho, às vezes, que a pessoa consegue respirar. Eu imagino um Jonas assim, irmãos. Eu imagino também o cheiro que não era naquele ambiente ali. Aquilo tudo melado. Eu imagino, minha mente viaja um pouquinho, né? Eu fico imaginando aquilo tudo melado. E Jonas ali, pela misericórdia de Deus. Mas eu imagino um Jonas assim, irmãos. 3 dias e 3 noites. E o sofrimento, no meu entendimento, é tanto que essa é uma das únicas horas que o texto vai mostrar para nós nem um tom de arrependimento, mas uma postura um tanto quanto diferente, que é quando ele faz uma das orações mais lindas. É quando ele está justamente no ventre, dentro desse peixe. Mas esses 3 dias, irmãos, Jonas é oprimido, ele é apertado, ele é sufocado pelas entranhas desse peixe, irmãos. E esse sofrimento que eu quero trazer para você aqui é mais ou menos essa ideia. O pecado, às vezes, também nos coloca, não só traz as perdas, nós só não perdemos, mas ele nos coloca, às vezes, em condições deploráveis, irmãos, imprensados. Nós mal conseguimos respirar. Um ambiente intragável, um odor talvez horrível, pegajoso. Eu imagino uma coisa ruim, um ambiente ruim de se estar. E é nessa condição que eu vejo, irmãos, o Jonas. E é nessa condição que, às vezes, eu vejo que algumas pessoas acabam se colocando, acabam atraindo para si ambientes assim, sufocados, apertados, talvez problemas de todos os lados, opressão, preocupação, tantas coisas que sufocam, né? Os homens são mais contidos, mas as mulheres às vezes dizem que dá vontade de fazer o quê? Gritar, né? Sabe quando o coração às vezes está apertado, a pressão está sendo tão forte, tão grande. Mas nesse caso aqui, irmãos, quem atraiu tudo isso foi o próprio Jonas. E ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor. Mas o Senhor dá um tempo pedagógico para ele, 3 dias e 3 noites. É triste constatar, mas parece que no final, lá no capítulo 4, você vai ver que não adianta muito, não. Jonas continua brigando com Deus, lutando com Deus. Mas você não precisa continuar nessa opressão, nesse sufoco. Nós não precisamos. Você não precisa ter perdas mais na sua vida. Você não precisa ter mais sofrimento na sua vida. O Senhor te convida para quê? Vinde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou o quê? Sou manso e humilde de coração. Toma sobre si, porque o meu jugo ele é o quê? E o meu fardo é leve. Mas só experimenta isso, só vive isso, irmãos, quem vive dentro da vontade de Deus. Quando saímos da vontade de Deus, nós atraímos para nós essas perdas, nós atraímos para nós esses prejuízos, esses sofrimentos, perdão, e você não precisa mais passar por isso. Jonas está aqui como exemplo para mim e para você de que nós não precisamos mais passar por isso. Não traga para você, basta cada dia o seu próprio mal. Não seja você o promotor do seu sofrimento,
da sua dor, dos seus prejuízos. Volte-se para o centro da vontade de Deus. A terceira e última ideia, irmãos, quando não vivemos segundo a vontade de Deus, nós deixamos de experimentar as bênçãos de Deus. Vá comigo agora no capítulo 3, versículo de número 5. Jonas capítulo 3, versículo 5. Vai dizer assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Parece contraditório, né? Há quem diga aquela expressão, né? Seria cômico se não fosse trágico. A pregação de Jonas, irmãos, não é uma pregação de arrependimento, não. O Senhor não manda Jonas pregar arrependimento, não. O Senhor manda Jonas pregar o quê? Condenação. E ele prega, ele repete esse sermão. Ele vai dizer que em 40 dias Nínive será o quê? Subvertido. Em 40 dias Nínive será subvertido. Eu imagino o Jonas, pastor Geraldo, boladão, pastor Davi, zangadão. Em 40 dias Nínive vai ser subvertido. Eu imagino um Jonas já abrindo a boca, já sem vontade nenhuma de falar. Mas Deus é tão bom, irmãos, que o inesperado acontece. Ele prega a condenação e o texto vai mostrar para nós aqui no versículo 5 que todos se converteram, do rei ao servo, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, irmãos. O texto vai dizer que cerca de 120 mil pessoas se converteram. Mas o senso de juízo que Jonas tinha e essa teologia tão fechada e seletista, na visão de Jonas, aquele povo não era merecedor, ele não queria ir justamente por isso, porque ele sabia que pregando a palavra de Deus, o povo poderia se arrepender, e Jonas, por conta da maldade daquele povo, e olha o perigo do juízo que fazemos, Jonas queria que o povo fizesse o quê? Perecesse, morresse. E é por isso que ele foge, irmãos. Digo eu, não o texto. Não vou pregar não, porque eu vou pregar, Deus é bondoso, misericordioso, vai que acontece de alguém se converter, Deus perdoa esse povo, eu vou fazer papel o quê? De bobo. Profetizei, Deus foi e perdoou o pecado do povo, o povo se converteu. Não vou lá não, conheço Deus, eu quero mais que esse povo faça o quê? Morra. Era essa a leitura, a visão do profeta seletista, teologia seletista. Ele não se preocupa com as perdas eternas, irmãos. Na visão dele, no conceito dele, esse povo não merece. Esse povo não merece. Lá no capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, ficou com raiva, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse? Não foi o que eu falei com o Senhor antes de vir? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus o quê? Clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que arrependes do mal. Como eu disse, né? Seria cômico se não fosse trágico. Mas Deus traz a bênção maior, irmãos, àquele povo, que foi a bênção justamente de quê? Da salvação, da conversão. E como nós somos cercados por essa teologia da prosperidade, nós entendemos bênção às vezes apenas com aquilo que é o quê? Material. E nos esquecemos das bênçãos de Deus, ou não enxergamos as bênçãos que Deus tem para nós, ou que Deus já tem nos dado.
Mas às vezes estamos tão fora da curva, tão fora da vontade de Deus, que nós não conseguimos enxergar ou sequer experimentar as bênçãos de Deus. Não entendemos, não compreendemos as bênçãos de Deus. Às vezes nós somos assim, irmãos. Deus foi assim com Jonas. Deus cuidou de Jonas no barco. Deus cuidou de Jonas no ventre do peixe. Deus cuidou de Jonas quando ele entra em crise após a conversão do povo. Isso é bênção de Deus, irmãos. Isso é cuidado de Deus. Mas Jonas não consegue fazer o quê? Jonas não consegue ver isso. Jonas não consegue viver isso, irmãos. Isso não é literalmente o que? Suficiente para Deus. Irmãos, eu não sei quem lembra, mas na primeira semana do ano, o pastor Tadeu fez um desafio aqui. Não sei quem lembra. De passar uma semana sem fazer o quê? 100? Eu não sei quantos fizeram. Mas a partir do momento em que você para de reclamar, que você começa a ver a mão de Deus sendo manifestada em seu favor, você começa a usufruir mais e melhor das bênçãos que Deus tem para nós, irmãos. A começar pelo fato de estarmos aqui, reunidos na casa de Deus. A começar pela família que nós temos, pelo trabalho que temos, pela disposição que nós temos, pelos amigos que nós temos, pelos bens que nós temos, sobretudo, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, irmãos. Eu imagino que só isso já nos valeria como bênção de Deus para nós. Mas quando nós estamos fora da vontade de Deus, o nosso coração fica parecido com o coração de Jonas, endurecido, amargurado. E o livro de Jonas termina com Jonas assim: aborrecido com o Senhor, amargurado com o Senhor. Meus irmãos, como precisamos voltar para a vontade de Deus, irmãos. Como eu disse lá atrás, essa vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita na sua essência para nós. E as bênçãos que Deus tem para nós são aquém das bênçãos que a teologia da prosperidade tem pregado para nós. O meu desejo, irmãos, nesta manhã, é que nós possamos ter um coração e uma mente aberta para ver e viver as bênçãos de Deus, os cuidados de Deus, as provisões de Deus, a proteção de Deus. E quantos Jonas nós temos hoje, irmãos? Quantos? Mas nesta manhã o Senhor nos dá mais uma oportunidade de voltarmos para o centro da sua vontade. Jonas aprendeu da pior maneira possível, concluindo já o nosso sermão dessa manhã. Jonas aprendeu da pior maneira. Você não precisa passar nem por um terço do que Jonas passou. O Senhor continua de braços abertos. O Senhor continua lhe convidando a voltar para o centro da sua vontade. O Senhor continua lhe chamando a uma vida de santidade. E nesta manhã não é diferente. 3 lições, irmãos. Quando nós saímos ou quando nós não estamos dentro da vontade de Deus, nós manchamos a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo? Quem você é em Cristo? Ou quem ainda está vivendo no anonimato? O Senhor não te chamou para isso. O Senhor não nos chamou para isso. Que não seja necessário que se levante um capitão na sua vida para falar para você quem você é, a que povo você pertence e a que Deus você serve. Vimos também, irmãos, que quando nós saímos da vontade de Deus, nós trazemos para nós
muitas perdas e sofrimentos. Perdas essas que não necessariamente são perdas materiais. E o sofrimento também, que nós acabamos atraindo para nós. Momentos em que somos sufocados, oprimidos. Mas talvez você esteja no processo ainda como Jonas esteve, de 3 dias. Talvez você esteja também. E em terceiro lugar, quando nós não estamos dentro da vontade de Deus, nós deixamos de experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Jonas não conseguiu, não teve visão espiritual para ver as bênçãos que Deus havia derramado sobre a sua vida, através da sua vida, para com aquele povo. Que o Senhor nos traga de volta para o centro da sua vontade. Que o Senhor nos traga de volta a uma vida de santidade. Que o Senhor nos traga de volta a viver uma vida que agrade a Deus nesta manhã. Amém, querido?